Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós entramos numa etapa muito importante do nosso curso, desse início de processo civil, essa denominada parte geral. Como eu falei para vocês, esse ano a gente estuda um tripé que forma aquilo que há de mais consolidado no processo civil nessa parte geral. A estrutura do Código de Processo Civil, ela se divide em três partes, assim como o próprio estudo do processo civil. O estudo da jurisdição, da ação e do processo. Portanto, esses três pilares são aqueles que sustentam o estudo da parte geral. Hoje, modernamente, alguns autores também colocam dentro de ação também o estudo da resposta, mas na verdade a resposta é de ser perfeitamente incluída nesse estudo de ação no direito, portanto, de mover a atividade do Estado. Nós vamos começar estudando hoje justamente o capítulo da jurisdição, entendendo justamente a jurisdição como aquela atividade estatal, primordialmente estatal. Na verdade, há outras, ou haveria outra modalidade de jurisdição que não a estatal do judiciário, mas a gente vai desenvolver isso ao longo do curso. Mas o que nos toca é basicamente o estudo da jurisdição estatal, esta movimentada pelo Poder Judiciário. Então, essa atividade estatal, que é desenvolvida pelo Poder Judiciário, ela, na verdade, através da iniciativa do particular, pelo exercício do direito de ação, ela busca solucionar as lides, né? Ela busca entregar aos litigantes uma resposta sobre aquele caso concreto que é posto. Portanto, a atividade jurisdicional, ela é basicamente essa atividade voltada para a solução das crises entre as pessoas nas relações materiais, para a solução dos litígios, para encontrar uma resposta a esse conflito que esteja acontecendo entre duas pessoas. Então, essa basicamente é atividade jurisdicional. Outra coisa importante, quando a gente fala em jurisdição, eu acabei de falar isso, e por mais que o nosso estudo se volte para a jurisdição estatal, especificamente desenvolvida pelo Poder Judiciário, nós encontramos essa atividade de solução, inclusive com o poder de definitividade, também em outras atividades, como por exemplo a atividade arbitral. O Brasil, como nós já vimos em aulas passadas, reconhece a atividade arbitral como uma atividade suficiente para solucionar conflitos, desde que as partes num contrato estabeleçam essa modalidade de solução. A diferença clara é que a atividade de solução de litígios pela modalidade arbitral, ela não se dá pela estrutura orgânica do judiciário, do poder estatal, e sim por entes privados que receberam da lei a possibilidade de solucionarem os conflitos de pessoas que se subordinam, que voluntariamente se sujeitam a esse tipo de solução. Muito se falava da falta de definitividade das decisões arbitrais, como se fosse um confronto com a definitividade das decisões estatais. Hoje nem isso é uma diferença, porque as decisões arbitrais, portanto, daqueles juízos privados, ela também é dotada de definitividade, cabendo ao judiciário apenas, eventualmente, discussão de forma, ou seja, se o mecanismo usado não foi adequado, se a modalidade de decisão, o procedimento foi feito contra aquilo que a lei prevê, mas não em relação ao conteúdo, ou seja, os juízos arbitrais, eles promovem decisões com conteúdo definitivo, porque o Poder Judiciário não pode mais discutir o mérito daquela decisão arbitral. Assim também como aquilo que hoje os doutrinadores administrativistas falam de uma verdadeira jurisdição administrativa. Vocês sabem que muitas das questões entre cidadãos e poder executivo se desenvolvem através de processos administrativos, onde quem julga é a própria administração pública. Essas decisões dentro dos processos administrativos, quando contrárias ao próprio poder público, elas vinculam o próprio poder público, portanto são definitivas. O que a gente pode dizer então é que é possível olhar um processo administrativo que resulte numa decisão administrativa, portanto fora do ambiente do judiciário, e mesmo assim a gente veja lá definitividade, de modo que o Poder Judiciário não desenvolveria mais nenhuma atividade em relação àquilo. Então hoje a gente já começa a discutir se haveria jurisdição fora do Poder Judiciário. E ao que tudo indica, a doutrina se encaminha pela resposta positiva.
Mas eu repito, nós vamos ficar no nosso estudo da jurisdição estatal, aquela realizada pelo Poder Judiciário. Dentro desse contexto, alguns autores começam, sobretudo Fred Didier, uma leitura muito importante para vocês, e isso está lá na apostila, se identificam hoje 4 elementos para detectar uma jurisdição estatal realizada pelo Poder Judiciário. Quer dizer, quais são os elementos indispensáveis para a gente identificar uma jurisdição estatal realizada pelo Poder Judiciário? O primeiro elemento é o fato de ser uma decisão heterônoma, ou seja, os conflitos são resolvidos por pessoas que estão fora do conflito e, portanto, são equidistantes de ambos os atores. Então, o Poder Judiciário, a jurisdição estatal, ela se desenvolve como alguém que, sendo estranho à relação material original, equidistantes dos dois, desinteressada pelo conflito e sim pela solução, ele então se caracteriza por essa situação de heterônoma decisão, alguém que está fora da relação que entrou em crise. Outro elemento que identifica é que ela se exerce como manifestação autônoma de um poder também autônomo. Portanto, a solução desse litígio se dá pela manifestação de um ente autônomo. O Poder Judiciário é um poder autônomo em relação aos outros poderes. Tanto que o Poder Judiciário ele pode resolver conflitos e determinar decisões, inclusive quando o Poder Executivo esteja envolvido, inclusive quando o Poder Legislativo esteja envolvido. Então, essa autonomia é um elemento importante. A outra é que o Poder Judiciário só atua em situações concretas. Ele não atua respondendo a consultas, ele não atua como órgão consultivo, ele responde a demandas concretas, portanto, crises verdadeiras, conflitos reais. A outra e última elemento que identifica a atividade jurisdicional do Estado é que ela se dá sem controle externo, ou seja, o conteúdo das decisões, a solução própria encontrada pelo Poder Judiciário não sofre ingerência de nenhum outro poder. O controle externo, no máximo, se verifica em relação a contas, uso do dinheiro público. O controle é interno, de 2 jeitos. O controle de mérito das decisões judiciais se dá pelos próprios órgãos revisores dessas decisões de mérito, como os tribunais. E o controle administrativo do Poder Judiciário se dá por um organismo também próprio do Poder Judiciário, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então, é bastante importante identificar esses elementos. Sobre requisitos de validade do exercício da atividade jurisdicional, ou seja, requisitos que legitimam a atividade jurisdicional. O primeiro elemento, sem o qual as decisões judiciais ou a atividade jurisdicional é ilegítima, é o procedimento de investidura, ou seja, aqueles que promovem decisões dentro do Poder Judiciário são investidos no cargo público, recebem, portanto, uma delegação do Poder Público para agir em seu nome. Isso se dá no plano da primeira instância com os concursos públicos. O magistrado, ele adere ao Poder Judiciário, ele ingressa no Poder Judiciário através de um ato de investidura que se dá ao final de um concurso público. Nos tribunais, nós temos uma outra situação curiosa, que é o chamado quinto constitucional, já que os tribunais têm 1/5 deles formado de promotores e advogados, que acessam o Poder Judiciário em segunda instância através de escolhas do Ministério Público e da OAB. No caso dos advogados, portanto, esse 1/10, né, porque 1/5, metade de 1/5 é 1/10, então esse 1/10 no tribunal não se dá para o concurso público, mas os advogados que vão, através do quinto constitucional, da escolha da OAB, ingressar no Poder Judiciário, eles também são investidos dentro dessa jurisdição. A outra coisa é a aderência territorial, outro elemento que legitima a atividade jurisdicional, ou seja, os magistrados funcionam dentro de territórios, as suas competências fazem referência a determinados locais. Portanto, nós temos um juiz de Santos que atua na comarca de Santos, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que tem competência para as causas do Estado, portanto, um ministro do STJ que tem competências para as causas do Brasil. Essa aderência territorial é muito importante. A outra coisa é a indelegabilidade. Ou seja, a função jurisdicional é indelegável.
o juiz tem e não pode entregar a ninguém, nem a seus servidores. Não é possível que um assessor do juiz dê uma sentença. Ele pode auxiliá-lo, mas a prolação da sentença há de ser uma atividade intelectual e material do magistrado e de qualquer um dos juízes. E o quarto elemento de legitimação da atividade jurisdicional é a inafastabilidade dela, ou seja, a jurisdição é inafastável, de modo que é garantido a todos o acesso ao Poder Judiciário e a uma decisão do Poder Judiciário. Se será de mérito ou não, a gente não sabe, mas o Poder Judiciário não pode se negar a decidir as ações judiciais que lhe são postas, tá bom? Voltamos na próxima aula, um abraço!